tienes que cargar con ese saco de piedras. ¡Por Dios! ¿Que sí? Está bien. Te daré información. Salve! Contos da Quebrada, volume 1. Histórias, registros escritos. Essa obra é a obra de estreia de Paulo Brasil, soteropolitano, amante do hip hop, contista e é um grande pesquisador de movimentos alternativos e, mais do que isso, meu irmão de caminhada. O Paulo vai falar aí sobre o seu livro, né? Sobre como que discorreu tudo, mas antes eu preciso contar como que eu caí nesse projeto, né, mano? O Paulo me mandou os contos que ele tava escrevendo e eu falei, porra, mano, vamos transformar em livro. Ele ficou meio resistente, não sabia se era uma boa ideia ou não, se tinha um material à altura, e eu enchi o saco do Paulo até a gente converter aqueles contos que chegavam até mim via WhatsApp em o livro Histórias, Registros e Escritos. O nome do livro seria Contos da Quebrada, mas eu gostei tanto do projeto, né, que eu falei pra ele, porra, Paulo, vamos deixar isso como o nome da coleção, porque eu também quero fazer o Contos da Quebrada, né? E aí nasceu então uma coleção com esse primeiro livro de estreia, Histórias, Registros e Escritos, e na sequência veio o Cabe um Olho e Pesa uma Tonelada, o volume 2. E agora, sem mais delongas, né, vamos chamar aqui o Paulo para ele contar essa história para nós. Salve, salve, Paulo! E aí, mano, tranquilo? Salve, salve, meu mano, tudo tranquilo, cara. Mano, tranquilo é até uma forma de dizer, né, cara? A gente fala tranquilo porque a gente quer que dias melhores venham, né? Mas tentando sobreviver ao Mad Max do mundo real, né, mano? A gente, diferente do resto do mundo, eu acho que o Brasil foi contemplado em termos um presidente escroto e uma pandemia global, tudo ao mesmo tempo, né, mano? Mas a gente segue na luta, cara. A gente segue na luta, segue resistindo e tentando produzir arte porque é um dos antídotos pra combater esse mundo caótico que a gente vive, né, mano? Mas tamo aí, tamo junto, vamos nessa. Mano, conta aí pra quem tá nos ouvindo. Quem que é o Paulo Brasil? Poxa, mano, quem é o Paulo Brasil, né, cara? Quem é o Paulo Brasil? É difícil a gente falar sobre nós, né, mano? Mas assim, eu costumo falar que Paulo Brasil é um carinha que mora logo ali, amante das velhas canções e da cultura hip hop. É isso, mano, eu sou esse cara. Não tenho muito o que falar sobre mim, não. Acho que eu falo mais, tenho mais como falar das coisas que eu gosto do que propriamente sobre mim, mano. Mas eu sou esse cara aí, cara. Um amante da cultura hip hop, um amante da música, eterno pesquisador, né, autodidata. É isso, eu sou um pouco de tudo isso, mano. Meu velho, e como que surgiu em ti a ideia de escrever contos, né, mano? De venerar pra esse lado da literatura? Cara, ao certo eu não sei como surgiu essa ideia de escrever contos, mano. Porque, por exemplo, no meu livro de contos, que a gente lançou pela editora Dando a Letra, né, que é o meu primeiro livro, o primeiro conto que eu escrevi no ano de 2012, mano. Surgiu de uma experiência que eu tive com um vizinho meu, né, um amigo. Ele é meu amigo de arquibancada, ia para os jogos comigo. Eu sou de Salvador, sou torcedor do Bahia. E aconteceu um episódio muito engraçado. A gente foi pro jogo e tal. Costumávamos sempre ir pros jogos juntos e sentávamos juntos na arquibancada, né? A gente tinha um ritual parecido para torcer. Ele sempre levava um aparelho um rádiozinho portátil, um rádio a pilha, e era um rádio muito potente. E aí, como eu gostava de assistir os jogos no estádio e acompanhar um pouco a narração dos narradores da rádio, né, que eles tinham aquela entonação, aquela emoção diferenciada em comparação aos narradores da TV, eu gostava muito de sentar ao lado desse vizinho porque eu escutava o rádio dele e assistia o jogo. E aconteceu alguns episódios engraçados nesse jogo. E nesse jogo o nosso time perdeu, o Bahia perdeu, e aí a gente veio pra casa aborrecido, chateado, né? A gente passou num barzinho que tem na Quebrada, que era um reduto de torcedores, tanto torcedores do Bahia quanto torcedor do clube rival. E aí antes de ir pra casa a gente sempre passava nesse bar pra poder tomar aquela breja de final de
do final da noite, né? Antes de ir pra casa, trocar aquela ideia, fazer aquela resenha de futebol que a gente tinha com os amigos, era o nosso ponto de encontro. E aí eu tava muito indignado nesse dia, porque o time tava passando por um momento difícil, né? Problema de gestão e tal, o time em campo já não tava rendendo tão bem. E aí, mano, ele me falou uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que a gente tava discutindo, e eu achei aquilo engraçado. E aí eu resolvi transformar aquele episódio que aconteceu com a gente naquele dia em um conto. Então, a maior parte dos meus contos, eles são baseados nas minhas experiências pessoais ou baseados em histórias reais de pessoas que eu conheço ou de relatos de pessoas que chegam até a mim. E aí, daí em diante, foi que nem cigarro solto, né, mano? Eu comecei a escrever os contos, sempre ambientados na minha cidade, né? Tomo como ponto de partida Salvador, que é a cidade que eu moro, que eu nasci, cresci e moro até hoje. Tenho uma preocupação com os meus contos de usar muito a nossa linguagem de rua, a linguagem que as pessoas usam na rua, entendeu? E aí, às vezes, para quem não é de Salvador nem da região do entorno, tem um pouco de dificuldade de entender algumas gírias, algumas expressões que a gente usa muito aqui na nossa cidade. E aí, por conta disso, quando nós lançamos o meu primeiro livro, eu tive o cuidado de colocar lá no final um glossário, né, um pequeno dicionário, descrevendo um pouco dessas expressões que a gente usa no nosso dia a dia, para quem é de fora tentar se situar um pouco. E aí surgiu, né, mano? Assim surgiu o meu livro de contos e esse é o meu processo criativo para poder escrever. Cara, eu, mais do que ninguém, né, sei aí dos bastidores do livro, mas pra rapaziada aí que nos ouve, que de repente tem curiosidade de saber como que foi, né, revela aí, mano, um pouquinho dos segredos dos bastidores aí da concepção de histórias, registros e escritos. Cara, o processo de criação desse livro, ele é meio louco. O meu primeiro livro, ele não surge exatamente como um livro que seria a prioridade do nosso trabalho. Eu, ao lado do meu parceiro Jeff Ferreira e do meu parceiro Gagui, nós somos pessoas ligadas ao hip hop, somos pessoas que temos alguns gostos parecidos, né? Tanto a cultura hip hop, o futebol, a gente sempre está discutindo esses assuntos, temos posicionamentos políticos parecidos. Então, o que acontece? O mano Jeff Ferreira, que já é o escritor, quando eu conheci ele já tinha alguns livros publicados, e ele estava trabalhando no processo de criação do livro do RZO, que é um dos grupos ícones do rap nacional. Não dá pra contar a história do rap nacional sem passar obrigatoriamente pela história do RZO. Se alguém um dia for contar a história do hip hop brasileiro numa coleção de enciclopédia ou coisa do tipo, obrigatoriamente algumas páginas terão que ser dedicadas ao RZO, que é um dos maiores grupos do Brasil. Isso é algo que é consolidado. E aí o que acontece? A gente estava com a necessidade de publicar o livro do RZO, que é o livro do RZO é o pilar do nosso selo da letra, né? Aí o que acontece? O mano Jeff, ele começou a trabalhar, eu ajudei um pouco nessa parte da criação do livro. E aí o livro na mão, a gente teve a necessidade de colocar isso na rua, de publicar. O problema é que o mercado editorial ele é um mercado hegemônico, ele é um mercado excludente, e novos autores têm grande dificuldade de adentrar esse mercado por conta de que ele é muito fechado. E aí, da necessidade de publicar esse livro, nós começamos a pesquisar como era o processo de criação do livro, desde a criação de capa, revisão de texto, a parte de pesquisa, a parte de impressão. Aí fomos atrás de gráficas que faziam impressões por demanda. E aí assim surgiu o nosso primeiro livro, que a pedra fundamental do nosso selo, que é a Dando a Letra, é o livro do RZO. Depois disso, publicamos outras obras. Hoje a gente já tem mais de 10 obras publicadas, obras autorais que são dos proprietários da Dando a Letra e de parceiros também. Mas é um processo que a gente teve que meter mão porque é muito difícil. Tendo lançado o primeiro livro, que foi o do RZO, a segunda publicação desse nosso selo foi o meu livro, que é o livro de contos. Inicialmente esse livro ele iria se chamar Contos da Quebrada. Por que Contos da Quebrada? Porque eu iria trazer relatos, histórias baseadas na vida de pessoas comuns dentro do meu cotidiano, e por conta disso, eu sou um morador de periferia, né? Por conta disso, o livro iria se chamar Contos da Quebrada. Quando eu levei essa ideia para o mano Jeff, ele ficou muito feliz com a ideia do livro Contos da Quebrada. E também, como ele já tinha alguns contos e gostou da proposta, gostou da estética e tudo,
Ele me sugeriu alterar o nome, colocar um outro nome no título do meu livro, e Contos da Quebrada passaria a ser não o título do livro, mas o título de uma coleção específica dentro do nosso selo Dando a Letra. E assim surge o primeiro livro, né, que é o meu, que é o Histórias e Registros Escritos, que é o volume 1 dessa coleção Contos da Quebrada. Já saiu o segundo também, Cabe em um Olho e Pesa 1 tonelada, que é o do Jeff, que é um livro também com narrativas de periferia, porém ambientadas nas quebradas de São Paulo, do interior de São Paulo. E a gente está trabalhando num terceiro livro, que vai ser do nosso mano Gagui, um livro também com essa estética de quebrada, de periferia, ambientados nas periferias do Rio Grande do Sul. E assim surgiu essa série de livros da Dando a Letra. E a gente tá muito contente com a receptividade, a galera tá gostando e tudo. E ele tem um formato que a gente teve o cuidado de produzir um livro de bolso, né? Ele é um livro pequeno que você pode colocar no bolso, ler no metrô, ler no busão. Ele não é um livro que é grande, ele tem o tamanho um pouco maior que um tamanho médio de um celular, então ele não dá trabalho para você transportar. E por ser um livro fininho, a gente teve esse cuidado de produzir livros que não ultrapassassem 100 páginas, por exemplo. Ele tem um custo reduzido em relação a outros livros, o que faz com que a gente atraia para dentro do mundo da literatura novos leitores, porque normalmente as pessoas que não têm o hábito de ler, dificilmente ela vai iniciar o hábito da leitura lendo livros de 300, 400 páginas. Isso assusta um pouco. E os livros da coleção Contos da Quebrada são pensados, a gente pensou tudo isso. A questão do valor final que iria ter pro leitor, a linguagem que a gente está utilizando dentro desse livro, que é uma linguagem específica. A gente tem um público-alvo para esse tipo de literatura. A gente produz outros tipos de livro dentro da Dando a Letra, mas esse livro em si, essa coleção em si, a gente tem um público-alvo. Tem a questão do preço final, que é um preço que não assusta. E a gente está muito contente com essa coleção e outros títulos também que a gente vem trabalhando. Eu adiantei ali um pouquinho na nossa introdução, né, sobre como que nasce a coleção, como que nasce o título, né, Histórias e Registros Escritos, mas complementa aí, mano, como que foi essa história? Sim, mano, pode crer. O Histórias e Registros Escritos é o volume 1 dessa coleção de livros de contos, que é a coleção Contos da Quebrada. A ideia dessa coleção é justamente trazer para dentro do universo literário aquele leitor afastado dos livros e aquele não leitor, aquela pessoa que não tem o hábito de ler, que acha que livro é uma coisa chata, que aquele tipo de obra não foi feita para ele, que ele não tem conexão nenhuma com aquele tipo de produto, e trazer essa galera para dentro desse universo, né? É o livro, o real conceito da literatura marginal. Vai trazer aquelas pessoas que são marginalizadas por qualquer motivo que seja. Porque a gente sabe, né, mano? O cara trampa o dia inteiro, aí chega em casa cansado. Às vezes o cara toma um banho ali, come alguma coisa. Às vezes liga a TV porque é algo mais fácil de ser consumido, de ser diluído. E os livros de contos da nossa coleção de Contos da Quebrada, ele tem justamente essa proposta de ser uma leitura rápida, porque os livros são pequenos, eles têm aproximadamente 100 páginas, normalmente não passam disso. Então, ao iniciar o leitor, ao iniciar esse tipo de leitura dessa coleção especificamente, ele vai começar a se identificar com a linguagem, os lugares, a forma como que os personagens se relacionam. Então é um tipo de leitura acolhedora para esse novo leitor que não está acostumado com os livros ou que já está afastado do universo da literatura por algum motivo. Ô Paulo, e qual que foi a maior dificuldade desse processo de escrita e da publicação de um livro, né? E analisando aí, mano, o que você classifica aí como maior aprendizado? A maior dificuldade que eu acho que a gente encontrou, hoje, olhando para trás, diante de tudo que a gente já produziu, eu acredito que a maior dificuldade é fazer com que a nossa obra chegue a um número maior de pessoas. Ainda que a gente entenda que tem as plataformas digitais, que existem as redes sociais, que nós podemos impulsionar o alcance desse material, mas a gente tem dificuldade em fazer com que esse material chegue. Por exemplo, o Jeff, constantemente ele tem o perfil dele nas redes sociais bloqueado, e isso prejudica um pouco a nossa divulgação. Tem o Gagui também, que é o nosso parceiro, a gente divulga, e a gente percebe o quanto que o nosso alcance ele é limitado, não por sermos limitados, mas pela própria plataforma. A construção do
do livro em si, no começo a gente tinha mais dificuldade, só que com o passar do tempo a gente foi pegando o trato, foi pegando o jeito de produzir a coisa. Hoje a gente tem menos dificuldade, e o maior aprendizado que ficou, e isso o Jeff trouxe pra gente, e eu acho isso incrível, é que antes de eu lançar o meu primeiro livro, eu achava que produzir um livro, colocar um livro na rua, era um sonho distante, era algo meio que inalcançável, era algo inatingível. Livro não era feito pra gente. A produção intelectual literária não era feita para as pessoas de periferia. Então, através de muitas pesquisas, muitos estudos que nós fomos fazendo, a gente percebeu que produzir livro não é de graça. Não é de graça, tem um custo, tudo. Você tem que pagar por revisão, tem que pagar por capa, tem que pagar por impressão e tudo. Mas assim, tem um custo sim, mas que também não precisa necessariamente ser um rio de dinheiro. Eu acho que o que nós mais pecamos é a falta do conhecimento de saber como é que funcionam esses trâmites para que um livro seja produzido. E hoje eu sei que é possível se produzir um livro, graças ao trabalho que a gente vem realizando junto, o Jeff e o Gagui. Esses dois caras para mim foram imprescindíveis, foram essenciais para que eu pudesse tornar esse meu sonho de publicar um livro possível. E hoje eu sei que é possível. Hoje a gente, através da Dona da Letra, a gente tenta levar isso para as outras pessoas pessoas que produzem saber, pessoas que até tem gente que tem livros prontos dentro de gavetas e que não sabe como fazer com que esse livro seja publicado e que chegue nas pessoas. E através desse nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo na Dona Letra, a gente vem ajudando outras pessoas a publicar seus trabalhos, e isso deixa a gente muito contente. Isso a gente brinca internamente entre nós, a gente chama isso de nosso cachê indireto. Valeu, meu mano, pela presa, por estar junto aí, por essa parceria, por me ajudar o Gagui, né? Tipo, nós três juntos somos aí a união que faz a força, né? E só tenho a agradecer pelo seu livro, pelo seu apoio, e vamos junto, né, mano? Ao infinito e além. Opa, salve, mano. Tranquilo, cara. Tamo junto aqui. A gente tá aqui pra trocar ideia, pra poder crescer junto, pra poder somar. E literatura marginal no ar sempre. Tamo junto. Então é isso aí, Paulo Brasil, editor da Na Letra, meu parceiro, meu sócio, ao lado do Gagui DV. E ele contou aí um pouquinho sobre o seu livro Histórias, Registros Escritos, que se você quiser comprar, ele está disponível aí nas principais lojas online, mas para facilitar a sua vida, entra lá no site www.editoradanaletra.com.br. Lá você vai ver esse livro do Paulo Brasil, Histórias, Registros Escritos, e todo o catálogo da editora, e vai ter os links ali para as principais lojas, né? Também para a própria loja da Dona Letra, as redes sociais da editora, onde você pode dar um salve e adquirir o seu livro, ou se preferir você compra em alguma das lojas. E boa leitura! Valeu!